A palavra que o Senhor, que eu tinha no meu coração antes para ministrar, no meu espírito. Obrigada, Pati. A palavra que eu tinha para ministrar era uma outra palavra. Mas o Senhor, no meio da semana, Ele começou a ministrar no meu espírito e a colocar toda essa ministração dentro de mim. E se a mensagem, ela não te rasga, se a mensagem, ela não te exige um posicionamento, ela não te transforma. A mensagem, ela não começa aí embaixo. A mensagem começou lá atrás, na minha semana. Porque primeiro começa a desafiar a mim mesmo. Começa a trabalhar em mim mesmo, para que depois possa fluir para você também. Para que você também possa receber aquilo que o Senhor tem para falar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Eu já num culto de domingo, eu já ministrei sobre esse mesmo texto. E o Senhor, Ele continuou ministrando ao meu espírito algo poderoso, que é algo que Ele também quer de mim. Olha para essa mulher e diga: o Senhor quer algo de você. Está preparada? Então se prepara, queridas. Porque tem coisas, como a Rúbia falou aqui, quando a gente está na abundância, é tão fácil entregar. Mas quando a gente está num momento assim, sabe? Ou é alguma coisa que de repente começou a fazer muito sentido para você, para entregar, dói. Dói demais. Mas o Senhor espera que nós tenhamos a coragem de fazer isso. Em 1 Samuel capítulo 15, fala assim: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Queridos, o povo de Israel quis um rei. Deus governava sobre o povo. Mas eles olharam para as nações ao seu redor e disseram: nós também queremos um rei que governe sobre nós, um rei humano que a gente possa ver. E aí Deus, através de Samuel, falou: olha, vai ter problema, porque vai cobrar tributos, vai trazer peso sobre vocês, os filhos de vocês vão se tornar escravos e tudo mais. E eles disseram: não importa, nós queremos um rei. E aí Deus deu para eles um rei segundo o coração deles, que foi Saul. Saul, ele foi bem até um certo ponto, mas durante a metade da caminhada, ele começou a se desviar do propósito. Ele começou a desobedecer a Deus. Ele não cumpria a palavra de Deus totalmente nem completamente. Ele achava que o jeito que ele fazia, a forma como ele fazia, era suficiente. E diga: Deus tem a sua forma. Deus tem o seu jeito. Não é do nosso. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que o que Deus espera do homem desde o início. Desde o princípio, o que você acha que Deus espera do homem? Lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 15 ao 17, ele vai falar com Adão e Eva. Deus planta um jardim, prepara uma terra, um lugar bonito, coloca lá no meio do jardim todos os tipos, todas as espécies de fruto, de tudo que eles podiam desfrutar. Colocou inclusive a árvore da vida. E ele não proibiu ele de comer a árvore da vida. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse: olha, dessa você não toca. Não come, porque o dia que você comer, você vai morrer. E aquela mulher seduzida, ela foi, desejou aquele fruto, comeu, deu para o seu marido e parecia que não tinha acontecido nada. Mas imediatamente, para Deus, eles tinham morrido. Eles estavam separados eternamente de Deus. É tanto que quando Deus chama eles, Ele fala assim: onde você está? Eu me escondi, porque eu tive medo. Eles não sabiam que era medo. Eles não precisavam se esconder de Deus. Porque o pecado coloca medo em nós. Nós não queremos estar perto de Deus, nós queremos nos esconder de Deus. Não é assim? Quando os nossos filhos aprontam alguma coisa, o que eles fazem? Eles se escondem. Eles não querem falar a verdade.
por causa da consequência. E eles tiveram uma consequência. E a primeira coisa, o primeiro pontinho depois disso aqui, dentro desse versículo primeiro, é que o Senhor nos dá posições no seu reino. Diga, eu tenho uma posição no reino de Deus. Porque é isso que Samuel está falando aqui para Saul. Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Você sabe que dentro do reino de Deus você tem uma posição. Todos nós que cremos no Evangelho, recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos tornamos filhas de Deus. Nós temos essa posição. Mas muito mais que isso, você tem dons, talentos, chamado, você tem uma missão que Deus colocou dentro de você e é só você que pode cumprir, ninguém mais. Ninguém mais pode cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E Ele te posicionou nesse lugar. E quando Ele olha para você, Ele espera que você esteja nessa posição. Ele espera que você esteja nesse lugar. Ele espera que eu esteja nessa posição e nesse lugar. Porque nós somos chamados para assumirmos um lugar no corpo de Cristo. O corpo não é todos um membro só. Um é mão, o outro é olho, o outro é boca, o outro é ouvido, o outro é pé, o outro é a célula e assim vai. Qual parte é você no corpo de Cristo? Você precisa descobrir. E parar de se comparar com o outro. Porque às vezes, isso já aconteceu comigo, querido. Quando eu era mais nova, eu ficava olhando quem cantava e eu falava, eu queria cantar. Eu achava bonito o outro que cantava. E eu não olhava para o que Deus tinha colocado em mim. Eu desejava o que o outro estava fazendo. E quantas de nós também estamos assim? Adultas já. Olhando para o que o outro está fazendo. E desejando o lugar do outro. Esquecendo daquilo que Deus depositou dentro de nós. Dos talentos, do dom, do chamado. Ai, mas eu sou tão pequenininha, eu sou lá o dedinho do pé, o mínimo, querido. Bate esse dedo para você ver, seu corpo inteiro sente. O teu corpo inteiro sente. Se você quebrar alguma coisa no teu corpo, o teu corpo inteiro vai sentir, vai ficar paralisado. Então, para o corpo de Cristo ser completo e perfeito, você precisa exercer o seu dom, o seu chamado e a sua missão. O corpo de Cristo só fica completo e saudável quando você está funcionando. Nem todos foram chamados para pregar o Evangelho. Nem todos foram chamados para louvar. Nem todos foram chamados para curar. Nem todos foram chamados, sei lá, para interpretar as línguas. Mas você precisa descobrir a posição que Deus te colocou. E você só vai descobrir buscando a Ele. Porque só Ele pode dizer o que Ele tem para você. Não é pastor que vai falar. Querido, você quer ver um monte de gente, às vezes, porque nós chegamos na igreja e muitas vezes já nos colocam títulos. Ah, você é isso, você é aquilo outro. E se você não tiver esse dom, você vai morrer, porque você não vai frutificar. Uma laranjeira não pode dar melancia. Queridos, se tem uma coisa que eu sei que eu não sou, é evangelista. Eu não sou. Eu posso até falar de Jesus, mas tem gente que tem facilidade de atrair as pessoas para Jesus, de ganhar almas para Jesus, sabe, de falar todo o tempo. Mas eu sei que o meu lugar, que a minha posição é de anunciar o Evangelho. É de pregar o Evangelho. É de estar orando muitas vezes. É de estar buscando ao Senhor. Esse é o meu lugar. E esse lugar não pode ser ocupado por ninguém, a não ser eu mesma. A não ser eu mesma. Se você não está nessa posição, o seu lugar está vago. Não pense que alguém vai fazer no teu lugar. Porque naquele dia, o Senhor vai te perguntar, o que você fez com os talentos que eu te dei? E você vai dizer, como o primeiro que multiplicou, o segundo que multiplicou, ou o terceiro que teve medo e escondeu? Qual vai ser a tua resposta para o Senhor? Qual vai ser a minha resposta para o Senhor? E toda posição tem
um propósito. Diga, toda posição tem um propósito. Aqui no verso 18, vai comigo, por favor. E o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que tenha eliminado. O Senhor escolheu Saul. E olha só, e Saul foi chamado para eliminar um povo, o qual desprezou Israel quando estava saindo do meio do deserto, atravessando para ir para a terra prometida. Esse povo desprezou, não ajudou, perseguiu. E agora o Senhor ia fazer vingança através da vida de Saul. O Senhor ia realizar uma obra através da vida de Saul. Então, o seu chamado, o seu dom, o seu talento tem um propósito. E você precisa encontrar o propósito. Ser mãe é um propósito. Você sabia disso? Não abra mão do seu propósito de criar os seus filhos. Ensinar o caminho do Senhor, porque esse papel ninguém vai poder fazer por você. É seu papel. De orar pelos seus filhos, de ser uma intercessora dos seus filhos. É seu papel, tem um propósito. Às vezes, você se olha e fala assim, mas eu sou tão pequeno, parece que eu faço tão pouca coisa. Querido, se for o teu propósito, se for o chamado, a missão que Deus colocou na tua mão, querido, nada é pequeno. Tudo é para a glória dEle. Tudo é para a glória dEle, é para que Ele seja glorificado. É para que pessoas sejam alcançadas. Talvez você está aqui na recepção, recebendo ali tão calorosamente um sorriso, um abraço que você dá nessa pessoa. Olha o propósito. Essa pessoa está sentindo a presença de Deus através da sua vida. E às vezes você fala assim, eu não quero ficar ali. Ou eu não quero limpar um banheiro. Eu não quero varrer, eu não quero colocar um envelope. Eu não quero trazer uma água. Queridos, encontre o seu lugar no corpo de Cristo e frutifique. Encontre o seu lugar no corpo de Cristo e frutifique. Talvez se o seu dom, porque muitas pessoas falam assim, não, olha, se me der um microfone aí eu estou morta. Então não força. Não, às vezes tem que insistir, porque às vezes é a vergonha, né, e tal. Mas eu estou te falando, né, tem alguns que já acharam, falaram, encontrei uma brecha, peraí, deixa eu arrumar aqui. Isso não pode ser uma fuga para você. Não pode ser uma fuga para você. Nem todos foram chamados para falar realmente. Mas se você foi, não se esconda. Não faça como Jonas, que se escondeu, que estava indo para outro lugar onde o Senhor não tinha mandado. Então diga assim, o Senhor nos dá posições no seu reino. E toda posição tem um propósito. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Olha só, a sua posição como uma esposa, como uma mãe, como uma mulher, como uma filha, dentro da tua casa, é edificar a tua casa. É ser uma mulher sábia que edifica, que não derruba, que não destrói. É ser, lá no seu trabalho, é ser uma bênção, é encontrar o seu propósito e fazer o seu melhor. Mas não estão me reconhecendo. Não estão falando. Não estão fazendo. Se é seu propósito, querido, fica tranquilo. Uma hora vai aparecer. Fica tranquilo, só faz. Continua fazendo. Mesmo que ninguém esteja vendo. Continua fazendo. Amém? Você está aqui? Eu sei que você está meditando. Eu sei. De vez em quando vocês podem dar um glória a Deus. Igual na hora do louvor, sabe? Igual na hora do louvor, vocês podem dar um glória a Deus, viu? Amém? E agora eu quero que você vá no verso 3 ao 9, nós vamos ler. Depois que Deus dá essa missão para Saul, no verso 3 ele fala, agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus,
retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. E eu acho que o tema dessa ministração eu daria o seguinte: obediência imediata e completa. A obediência tem que ser imediata e completa. Não dá para ser obediência pela metade. Saul, quando ele ouviu a ordem do Senhor, ele fez, na mesma hora. Ele saiu, juntou o exército, falou a mensagem, separou os queneus ali, e foi lá e matou o povo, mas poupou o rei e poupou o melhor do que eles tinham. O Senhor não pediu isso para eles. O Senhor não pediu isso para eles. O Senhor disse: destrua tudo. E quantas vezes nós fazemos isso? Até saímos dispostas a começar a obedecer, mas quando encontramos algo bom, algo que nos distraia, algo que surge no nosso caminho, então a nossa obediência começa a ser pela metade. Ah, Deus, eu não preciso ser tão submissa assim. Ah, Deus, olha, o Senhor está vendo o que Ele está falando, o que Ele está fazendo. Isso aí não, né, Deus? Aí já está demais. Né? Aí já passou dos limites. Ah, na hora da oferta. Não, Deus. Assim, a oferta de Ananias e Safira. Não, Deus, a gente vai combinar assim. Não precisa dar tudo. A gente só dá metade. Querida, não tente. Só ofereça ao Senhor o que você pode entregar. Ele não está te pedindo além do que você pode. Se você falar é tudo, é tudo. Se você falar, não, Deus, eu vou te dar só um pouquinho disso aqui, é um pouquinho disso aqui. Agora não tente enganar a Deus, porque de Deus não se zomba. Então, se você decide obedecer a palavra de Deus, peça ao Senhor, me ajuda a obedecer completamente. Eu quero ser uma excelente esposa. Me ajuda a ser uma esposa amável, gentil, submissa. Me ajuda, Senhor, a ser uma mãe amorosa. Me ajuda, Senhor, a ensinar os meus filhos a andar no teu caminho. Me ensina, Senhor. Me ensina a ter prazer de cuidar da minha casa. Queridos, esses dias eu fiquei encantada com uma moça. Ela nem convertida ao evangelho mas eu me senti lá embaixo. Ela falou assim: eu amo cuidar da minha casa. Eu tenho prazer em cuidar da minha casa. Eu tenho prazer de servir uma mesa bonita para o meu marido. De fazer a alimentação que ele gosta. Imagina, ele chega cansado do trabalho. Eu tenho que servir. E eu lá, né? Ai, como eu queria ser. Não é? Sim ou não? Eu estou sozinha nessa? Cadê as casadas aqui? Por favor, eu estou sozinha nessa? E aí ela falou assim: eu quero fazer... Porque assim, meu marido, ele é mais da roça. Então, eu quero deixar a casa bem aconchegante para ele. Eu quero deixar no estilo que ele gosta. Eu quero fazer uma colcha de fuxico. Eu quero... Gente, eu fiquei assim, eu falei: como eu te admiro. Eu falei: Senhor, eu quero ser assim também. Eu quero. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, sabe, a pensar assim: olha, eu quero receber meu marido assim. Às vezes acontece, né, gente? Não é todo dia, mas, né, receber. Mas não é todo dia. Mas o Senhor pode nos ensinar a sermos mulheres dessa forma. Não é por merecimento. Talvez você fale: mas ele nem merece. Eu sei que algumas pensaram: o Espírito Santo revela. Eu sei. Mas ele nem merece. Jesus o te chamou por causa do merecimento? Ele falou: faz, me obedece. Me obedece. E deixa que eu sou cabeça do teu marido.
Se você tem alguém para reclamar, não é para amiga. Olha para essa amiga e fala, não é para você que eu vou reclamar. É para o cabeça do meu marido. É para ele. Não está indo bem? Ele está meio Shrek. Eita, entrou um homem. Senhor, querido, estamos na paz. Ele está meio assim? Querida. Cuida dele. Tenha paciência. Tenha paciência, cuida dele. Amém? Obedeça completamente. Diga assim, eu vou ser uma mulher obediente. Porque eu tenho o Espírito Santo. E nisso não é só. A gente fala da família porque a família é a base. A família é aquilo que nós acreditamos, mas é em tudo. É lá no seu trabalho, é lá na sua escola, é na rua, é no ministério, é na igreja. É ser obediente em tudo. Em tudo. Você é perfeita? Estou sendo ajustada. Diga, eu estou sendo ajustada. Porque senão a gente sai daqui com aquela coisa, nossa, agora eu tenho que obedecer. Aí na primeira desobediência você se condena. Pega uma pedra e já quer, ó. Não é assim. Deixa o Espírito Santo te ensinar, mas também não dê desculpa para a sua carne, porque ela vai inventar. Então fala, Senhor, realmente eu pequei mais uma vez. E eu te peço, me ajuda. Me dá sabedoria, Senhor. Me ensina a ser uma mulher de Deus. A ser uma mulher que teme o seu nome e que anda em obediência. E não é uma obediência, já vou. Ai, não é difícil quando você tem filho, você dá uma ordem e fala, já estou indo, já vou. E nunca vai. E não faz, porque fala, depois eu faço. Quando você volta lá, está do mesmo jeito. Não fez. Aí você fala, Senhor, me dá graça. Né? Muita graça, né? Não seja essa filha que fala para Deus, já estou indo. Já vou fazer. Daqui a pouco, Senhor. O Senhor te chamou para orar de madrugada. Eita, que agora está estreitando. Deus que fala purinho. Olha, Deus está te chamando de madrugada para orar. Aí você dá uma olhada assim e fala, Deus, pode ser amanhã? Vira para o lado e dorme. Deus, o Senhor está te chamando para ler a Bíblia. Começa a vir uma fome dentro de você para ler a palavra de Deus. Aí você fala, depois eu leio, Jesus. Eu vou fazer isso aqui, daqui a pouco eu leio. Aí passou o dia e você não leu. Obediência imediata e completa. Não pela metade. Não pela metade. O Senhor, Ele vai te guiar no propósito, na missão e nos dons que Ele tem para você. Mas você precisa estar disposto a obedecer, porque Deus não usa desobediente. Deus não usa desobediente. Deus usa aquele que se coloca na posição diante dele. Aquele que se dobra diante dele. Aquele que se quebranta. E uma coisa que eu quero pedir para que você ore por você mesmo. Diga, Senhor, me faz uma mulher quebrantada. Porque a vida às vezes nos torna muito duras. Resistentes. Seca a lágrima, vai. Para de ser chorona. Para de graça. Para de frescura. Quantas mulheres tiveram que se tornar fortes aqui? E o Senhor está te dizendo, eu preciso que você se quebrante. O Senhor quer que você seja uma mulher quebrantada. Uma mulher que Ele vai falar e você vai ouvir. E não vai ficar resistindo e lutando com a vontade dEle para a sua vida. É uma mulher que Ele fala, igual Maria, gente, Maria. Olha, vou te falar. Zacarias, quando o anjo foi lá anunciar que ele ia ter um filho, ele falou, você não brinca comigo, tipo assim, né? Ah, é? Então, porque você duvidou, agora você vai ficar mudo, você só vai voltar a falar quando o menino nascer. Ele duvidou. Maria, uma menina. Quando o anjo do Senhor apareceu ali para ela e contou os planos que Deus tinha para ela, ela falou, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Você pode ser essa mulher? Ou você quer ser Zacarias? É.
Olha, nós vamos ter maridos que gostam de nos ouvir. Amém, em nome de Jesus. Então, escolha ser essa mulher que olha para a palavra de Deus, a palavra que Ele te dá e fala: Senhor, cumpre em mim a tua palavra. Eis-me aqui, eu sou tua serva, faça em mim a tua vontade. E a vontade de Deus, olha para essa mulher. Olha para essa mulher, diga assim: a vontade de Deus não é a sua. Então se prepara. Só que se prepara, é difícil, gente, mas Ele tem coisa melhor para nós. É muito melhor, é muito melhor, é muito melhor. Não fica com medo. E eu estou dizendo isso para você, eu estou dizendo para mim. Aqui dentro está Simone, não fica com medo, não fica com medo. Está aqui, dentro de mim, falando comigo mesmo. Ai, meninas, vou te falar, viu? Senhor, só a tua graça. Saul, ele abandonou e desobedeceu a Deus e não aos homens. Cuidado, porque às vezes você está obedecendo o homem e desobedecendo a Deus. E abandonando a Deus. Porque quando você desobedece a ordem dele, você está abandonando a Deus. Olha que forte isso. Às vezes queremos tanto ser, sabe, fazer tudo que o homem está falando, as regras, regrinhas. E o que Deus fala, nós não estamos obedecendo. E abandonamos aquilo que Ele tem nos falado. Eu quero que você vá comigo em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 15. Esse é meu pai. Vai, eu vou ler aqui no Datashow. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e 2. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Se nós abandonarmos ao Senhor, enquanto nós estivermos com Ele, Ele estará conosco. Mas se nós começarmos a desobedecê-lo, a não observar o que Ele está falando, a não ouvir e dar atenção ao que Ele está falando, nós podemos ficar sem a presença, queridos. Isso é muito sério. Isso é muito sério, ficar sem a presença. Nós precisamos. Moisés disse, quando o Senhor disse para ele ir com o povo, porque Deus já estava cansado daquele povo desobediente, assim como nós. Moisés clamou ao Senhor, fala: não me faça subir sem a tua presença. Não me faça subir. Só quem já experimentou a presença sabe que não pode viver sem ela. Não pode viver sem ela. Obedeça. Obedeça a Deus. Às vezes, querido, aquilo que o Senhor está falando com você, você vai ter que guardar. Não é todo mundo que está pronto para ouvir o que o Senhor está falando com você. Não é todo mundo. Às vezes você está compartilhando os seus sonhos, os planos, os projetos que Deus está colocando dentro de você com muita gente. Cuidado com quem você compartilha. Cuidado com quem você fala. Essa pessoa sonha os sonhos de Deus? Ela ama Jesus? Ou ela vive nesse mundo aqui que tem as suas próprias opiniões e o seu modo de viver? Compartilhe. Tem uma amiga de oração. Tem uma pessoa que ore com você, que interceda junto com você. Alguém que esteja ali falando: olha, hoje sou eu que estou levantando a sua mão, amanhã é você que está levantando a minha. Compartilhe com essas pessoas. Não saia falando da tua vida, do teu marido, dos teus filhos, dos teus projetos, dos teus sonhos, com qualquer pessoa. Guarda o teu coração. Diga: eu quero obedecer ao Senhor. Eu não vou abandoná-lo. Eu não vou abandoná-lo. Não vou deixar, porque se eu deixá-lo, Ele vai me deixar. Quando eu desobedeço, o Senhor, Ele não se alegra, porque nenhum pai se alegra com a desobediência do seu filho. O pai se alegra com a obediência.
Ele não está pedindo para você ser perfeito. Ele está pedindo para você crer na obra do Filho dele que é perfeito e que já te transformou. Você só precisa assumir a sua posição. Porque quando Deus te vê, Ele não te vê como você está hoje. Ele te vê na posição que Ele te chamou para estar. É nesse lugar. É você que se vê como uma morta. É você que se vê como uma fracassada. É você que se vê como uma coitada. É você que se vê sem esperança. É você que se olha desse jeito, que não consegue nada, que nada dá certo, que ninguém gosta de você, que o mundo e as galáxias e os planetas estão conspirando contra você. É você. Agora eu vou falar uma coisa que eu falei para o meu filho ontem. Você precisa escolher em quem você vai acreditar. Você tem que acreditar no que Deus diz sobre você. E no que as pessoas que te amam dizem sobre você. É nisso que você tem que acreditar. Você não pode ficar acreditando na mentira do diabo. Porque ele quer destruir a tua identidade. Ele quer roubar o teu propósito, a tua missão, o teu chamado, os teus dons. Ele quer roubar você. Até quando você vai ficar nesse lugar? Até quando você vai ficar nesse lugar? Sem se posicionar, sem se colocar no lugar que o Senhor te chamou. Hoje, quando nós nos colocarmos em pé para orar, você vai olhar para trás. Você vai virar e vai olhar para trás. E você vai começar a ver um exército poderoso que está se levantando. Um exército de mulheres que está se levantando. Você vai começar a enxergar. E eu declaro isso, assim como Eliseu orou pelo seu moço, que estava vendo ali um exército do inimigo cercando eles. E Eliseu estava tão tranquilo. E ele falou, olha só o exército inimigo. Você não está com medo? Ele fez uma oração, falou, Senhor, abre os olhos do meu moço. Abre os olhos do meu discípulo aqui. E quando ele olhou, tinha carruagens e carruagens de fogo. Anjos de Deus estavam ali, querido. Tem barulho de osso se juntando, o osso procurando o seu osso. Tem barulho, tem barulho, tem barulho. E vai depender de você profetizar. É você que vai abrir a tua boca e profetizar aos ossos secos. E um exército poderoso vai se levantar. O teu ministério vai viver. É isso, queridos, é isso. Para de declarar morte no que Deus já chamou de vida. Para. Hoje você vai se levantar. Hoje eu não estou falando com menininhas aqui, não. Olha para essa mulher que está aí do seu lado e diga, você não é uma menininha, não. Você é uma mulher de Deus. Uma guerreira do Senhor. E é Ele quem estabelece a patente que você vai usar. É Ele que estabelece. Não é você. Amém? Voltando. Glória a Deus. Amém. Qual é a preferência de Deus? O que Deus prefere? Obediência ou sacrifício? Porque tem gente que acha que pode amenizar o coração de Deus com sacrifício. Não, Deus, então eu vou jejuar muito. Não, Deus, então eu vou ofertar tudo. Não, Deus, então essa semana eu vou para o culto todos os dias. Não, Deus não está te pedindo sacrifício. Deus está te pedindo obediência. Eu quero que você vá comigo no verso 22 aí de 1 Samuel capítulo 15. No verso 22, por favor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Diga, eu vou submeter o meu coração a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Qual é a preferência de Deus então? Obediência ou sacrifício? Obediência. E eu vou, depois de eu ler esse texto, eu vou compartilhar com você uma experiência que eu tive essa semana no meu trabalho.
E eu me lembrei muito disso agora que eu vou falar com vocês. Meu Deus. 1 Samuel capítulo 13, do verso 8 ao 15. Aqui o Senhor tinha dado uma ordem para Saul e era para ele esperar. Saul já estava desobedecendo há muito tempo. Era para esperar Samuel chegar para oferecer o sacrifício. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Não era a posição de Saul. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém? A espera revela o nosso coração. Porque não era para ele oferecer sacrifício. Saul não era sacerdote, Saul era rei. O sacerdote era Samuel. Quem tinha que oferecer o sacrifício era Samuel. Mas esse tempo, esse espaço de tempo, foi o próprio Deus que providenciou para provar o coração de Saul. Ele estava mais preocupado em agradar os homens do que agradar a Deus. E sabe o que aconteceu essa semana comigo? Porque às vezes a gente fica muito na ansiedade de resolver alguma coisa. E lá no meu trabalho eu tinha conversado com a Gabi, que é a minha chefinha, e ela falando sobre um assunto relacionado à dispensação, tal, de insumos. E aí ela falou: fica tranquila, que à noite eu vou vir aqui e eu vou conversar com a farmacêutica da noite e a equipe. Só que ela saiu de lá tão cansada, e ela não me deu um retorno, que ela iria voltar. E a tontinha, a tola, fez o quê? Aí eu fui vendo a hora passar, o tempo, você entende? O tempo. Fui vendo a hora passar e eu falei: meu Deus, eu preciso avisar eles, senão eles vão exagerar no pedido e depois vai dar BO para mim. E aí eu fui até a farmacêutica que estava lá, falei: olha, nós conversamos, eu conversei com a Gabi e tal, e essas instruções que ela deu. Aí mandei mensagem para a Gabi: ó, Gabi, eu não sei se você ia vir, porque você saiu daqui muito cansada e tal, para conversar com a equipe, mas aí eu passei isso para Thalita. Aí ela falou: não, sim, tudo bem, não tem problema, mas mesmo assim eu vou aí. Eu falei que eu ia ir e eu vou ir. Eu fiquei tão envergonhada, porque eu fui tão tola. Eu quis agir na ansiedade. Sabe, eu quis tomar uma posição, não no lugar dela, mas, sabe, cuidar para que não acontecesse o excesso. Mas eu acabei colocando a mão pelo pé, o pé pela mão, troquei tudo. Eu fiquei tão envergonhada. Eu falei: Gabi, me perdoe, pelo amor de Deus. Você conhece o meu coração e sabe que eu jamais faria uma coisa para ti, sabe? Sei lá, qualquer coisa querendo ir o seu lugar ou qualquer coisa assim. Não, pelo amor de Deus, você conhece o meu coração e sabe disso. E aí ela falou: não, fica em paz, nega, fica em paz. Eu pedi 1000 vezes, mas tanto perdão, e eu só levei um tapa na cara, porque Deus me fez viver essa palavra, assim, ó, pá. E pensa que você não vai viver essa palavra? Ou se você já não viveu, quantas vezes você já colocou as mãos pelos pés? Não soube esperar o tempo, porque a espera prova o nosso coração. Ah, mas não vai vir. Ah, mas não vai acontecer. A cura não vai chegar, a libertação não vai vir, a salvação não vai vir, a transformação não vai vir, sabe, a porta aberta não vai vir, o resultado não vai vir.
E aí eu quero dar o meu jeito. E assumo a posição que não é minha. Você entende que aquela posição não era minha? Eu saí da minha posição? Às vezes é assim. Às vezes você quer a posição do seu marido. E não é, às vezes não é por sabe, porque você quer. É porque às vezes você fica ali esperando e não vai. E aí você fala, pá, eu vou. Deus está provando o seu coração. Marido, tem que trocar aquela torneira. E ele espera. Aí Deus está provando teu coração. Deus está provando teu coração. Lá no teu trabalho. Ai, nunca que eu sou promovido. Todo mundo é promovido aqui, mas ninguém olha para mim. Deus está provando teu coração. Deus só está de olho em você. Com as tuas finanças. Tem gente que fala assim, ai, Deus, eu estou precisando de mais dinheiro. Você não está precisando de mais dinheiro. Está precisando cuidar do que você já tem. E quando você cuidar e o dinheiro não for dono do seu coração, pode ter certeza que Deus vai te dar mais. Porque se é com o propósito certo, pode ter certeza que vai fluir. Nós não precisamos de mais coisas, nós precisamos de mais obediência. É isso que nós precisamos. A espera revela o nosso coração. Coloca para mim Deuteronômio, capítulo 8, do verso 2 ao 4, por favor. Deuteronômio, capítulo 8, do verso 2 ao 4, diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Para aqui um pouquinho. Está demorando? O Senhor está te testando. O Senhor está te testando. Ele disse, olha, lá no deserto, eu provei o coração de vocês. Às vezes no meio do seu casamento, no meio desse trabalho, no meio da igreja, aonde você está vivendo, o Senhor está provando o teu coração. Para saber o que tem, qual é a intenção do teu coração. Continua, por favor. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Às vezes a escassez vem para provar. Depois sustentou-os com maná. Olha só, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Para aí só um minutinho. Às vezes você está falando, você está buscando dinheiro, e o Senhor quer te ensinar a viver da palavra que sai da boca dele. O Senhor quer me ensinar e te ensinar a viver da palavra que sai da boca dele. Ai, Senhor, mas eu vou depender. Ai, Senhor, eu não vou ter mais autonomia. Ai, Senhor, eu vou ter que entregar. Meu Deus, eu vou ter que esperar. O Senhor está provando o teu coração, para depois te alimentar com maná. Para te dar, para te vestir, para te calçar, como Ele fez com o povo lá no deserto. Para te suprir de uma tal forma que você viva a prosperidade e a bênção que vem da palavra dele. Mas nós não precisamos temer. Nós não podemos temer. Sabe por quê? Eu fico olhando para Pedro. Pedro, quando ele caminha sobre as águas, ele disse, olha, tá bom, se o Senhor der uma palavra, eu vou. Se o Senhor me mandar, se o Senhor me chamar, eu vou. E Jesus falou, vem. E às vezes Jesus está falando isso para mim e para você. Vem. Olha, eu não sei nessa noite de verdade o que o Senhor está sondando o teu coração e está te pedindo. Mas eu sei o que Ele está me pedindo. Para novos tempos, precisa ter novos posicionamentos. Você não pode continuar no mesmo lugar, nem fazendo a mesma coisa. O Senhor te pede posicionamento. Sai, tenha coragem de sair do barco. Às vezes você quer investir em alguma coisa, fazer o seu negócio, e o Senhor está dizendo, porque muitas mulheres foram chamadas para ser empreendedoras, para serem mulheres que vão sustentar o reino de Deus, enviando ofertas às nações, à igreja local. Tudo bem, esse é o teu dom, esse é o teu chamado, esse é o teu ministério, essa é a tua missão, tudo bem. O Senhor vai te fazer prosperar. Mas para de ter medo.
Ele está falando, vem. Se o Senhor te chamou para ser aquela mulher que ora, que intercede, que clama, Ele está falando, vem. Se Ele te chamou para servir no ministério, não fala assim, já tem tanta gente, né? Mas eu? Vem. Tenha coragem de pôr o pé para fora, pisar na água, porque você não está sozinha, você está com Jesus. E se você der uma afundadinha, a mão dele te levanta de novo. O que o Senhor tem te chamado? O que o Senhor tem te pedido? O que o Senhor tem provado o teu coração? O verso 4, por favor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. 40 anos, as roupas cresciam, os sapatos se mantinham o mesmo, a saúde deles era perfeita, porque era o Senhor que estava cuidando deles. E nós precisamos confiar no Senhor. Para nós encerrarmos, eu quero que você vá comigo no verso 23, por favor, de capítulo 15, o verso 23. Samuel está falando com Saul, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Queridos, que nós não sejamos achadas como aquelas virgens, mas que nós sejamos achadas como aquelas virgens prudentes, que além das lamparinas, tinham ainda óleo. Tem algo mais para frente eu espero compartilhar com vocês. Mas que nós andemos tanto nessa palavra, que a rebelião e que o orgulho não encontre lugar no nosso coração. Às vezes quando você pensa só em rebelião, você pensa, né, rebelião de ministérios, rebelião não, na cadeia, nesses lugares, né? Mas existe a rebelião contra a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós nos rebelamos contra a sua palavra, quando nós não queremos obedecer. E eu coloquei aqui que a rebelião e o orgulho andam juntos. Eles estão lado a lado. E o Senhor, Ele fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando você se torna uma pessoa rebelde, você se torna um feiticeiro. E a palavra do Senhor diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. E também fala sobre os orgulhosos. Queridos, esse quebrantamento precisa vir e nós precisamos reconhecer. Porque uma mulher quebrantada, ela sabe os seus pontos fortes, mas ela também sabe os seus pontos fracos. Ela precisa reconhecer. Tem mulheres que realmente não têm problema, talvez com orgulho. Mas tem outras que têm problema com orgulho. E nós precisamos reconhecer isso. Olha, eu sou orgulhosa. Eu sou orgulhosa. E eu preciso me quebrantar diante do Senhor. Preciso deixar Ele tratar isso dentro de mim. Porque o orgulho é como a idolatria. E os idólatras também não herdarão o reino de Deus. Peça ao Senhor para sondar o teu coração nessa noite. Diga, Senhor, eu quero ser uma pessoa humilde, assim como Jesus foi. Depois, se você quiser, no livro de Deuteronômio, eu achei sensacional esse capítulo. Capítulo 8, do verso do 11 ao 20, é um aviso contra o orgulho. Depois você lê lá na sua casa. Deuteronômio, capítulo 8, do verso 11 ao 20. É um aviso contra o orgulho. Deus estava avisando o povo, olha, eu já abençoei vocês, eu tenho feito tantas coisas na vida de vocês, mas olha, não é pela força do teu braço não, hein? Não é você que está fazendo isso não, hein? Me reconhece no teu caminho. É isso que o Senhor está dizendo, depois você lê lá. E também no Salmo 68, 6, que fala sobre a rebeldia. E Apocalipse capítulo 21, do verso 8. E Apocalipse 22 ao 15. Se você tem se tornado rebelde, a palavra do Senhor hoje é noite de arrependimento. É noite de nos arrependermos. É noite de nos humilharmos diante do Senhor. Se você é uma pessoa orgulhosa, o orgulhoso, querido,
É tão triste isso. O orgulhoso não se dobra. A Bíblia fala que Saul, ele construiu uma estátua em nome dele mesmo. O orgulhoso está buscando aplausos, famas para ele mesmo. Às vezes, aquele reconhecimento que você espera te fere porque você tem orgulho, porque alguém não reconheceu o que você fez. Isso é orgulho. Som do teu coração para pedir perdão para o marido, para pedir perdão para os filhos, para pedir perdão para alguém. Se dobre e fala: Senhor, eu quero me dobrar. Porque o orgulhoso, ele é um barro seco, que para quebrar dói. Que para quebrar dói. Mas o humilde, ele é um barro maleável, fácil de trabalhar. E o oleiro faz dele o que ele quer. E trabalha quantas vezes for necessário. Amém? E para realmente concluirmos, diz assim: o triste fim do desobediente. Verso 24 ao 35 do capítulo 15. Saul disse: pequei contra o Senhor. Não, pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, e o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Esse foi o triste fim de Saul. O mais importante não é como você começa, mas como você termina. Será que vamos poder dizer como o apóstolo Paulo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não é como você começou, talvez você começou num fogão, uma chama aí pentecostal aí poderosa, mas durante o caminho você foi se esfriando. Talvez você foi sendo distraído por milhares de coisas que apareceram no seu caminho, tiraram o foco do Senhor. E o Senhor nessa noite, Ele está nos chamando ao arrependimento. Ele está nos chamando para nos posicionarmos. Sabe por quê? Porque Saul não honrou a palavra do Senhor. Deus destituiu ele da sua posição. Não queira ser destituída da sua posição, porque às vezes a gente continua fazendo as coisas para Deus, achando que Deus está se agradando, quando Deus nem mais está conosco nesse negócio. Não percebemos quando Ele se vai. Quando você adorar aqui, adore ao Senhor, tenha certeza que a presença dEle está com você. Tenha uma vida de entrega a Ele. Quando nós subimos aqui para ministrar a palavra, e eu tenho certeza que todos aqueles que ministram, queridos, o coração da gente acelera, sabe, a barriga dói. Por quê? Porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade anunciar a palavra do Senhor. Não é brincadeira. Eu saio daqui, eu estou, sabe, brincando com vocês, eu estou na adrenalina, mas quando eu chego na minha casa, eu estou acabada. Porque realmente não é uma brincadeira.
É um peso que nós trazemos, uma responsabilidade. Tem quem brinque, mas nós não estamos aqui brincando. Nós estamos anunciando a verdade. Queridas, se você serve na sua casa, sirva de todo o teu coração. Se você serve aqui na igreja, sirva. Não deixe o Senhor, meu Deus, que fala mais, deve ter sido, mas ele não entendeu nada, porque a pessoa quando está frio, com a mente cauterizada, ele não entende nada. Ele disse, Deus preparou um que é melhor do que você. Agora eu vou colocar alguém que é segundo o meu coração. Às vezes nós estamos desprezando o chamado que Deus nos deu. O chamado de filhas, o chamado de mães, de esposas, de irmãs mais velhas, porque você sabe que se você é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, você tem autoridade para ensinar as mais novas. Porque Tito fala isso, para as mais novas, aprender com as mais experientes. E às vezes nos calamos, quer saber, cada um viva a sua vida, viva do seu jeito. Ensina, compartilha, não despreze. Às vezes você fala, é tão pequeno, é só uma moeda que Jesus confiou na minha mão, eu vou enterrar. Porque no dia que ele voltar, eu vou falar, está aqui a moeda que o Senhor me deu. E ele pensa que Jesus vai se agradar com isso. Era para você ter multiplicado. Era para você ter feito alguma coisa com o que Deus te deu. E sabe por que nós não estamos fazendo? Porque estamos desobedecendo. Estamos desobedecendo. Se coloque em pé, por favor. Se coloque em pé. O que Deus espera do homem? Desde o início. A obediência. Nenhum homem foi capaz de obedecer a Deus lá no Antigo Testamento. Mas Deus providenciou um que obedeceu em todas as coisas. E esse Jesus Cristo, ele nos justificou. E ele nos deu esse lugar de obediência. Então você não é mais a filha de Adão. Você não nasceu mais de Adão, agora você nasceu de Jesus Cristo. E com a natureza de Jesus Cristo nós podemos obedecer a Deus em todas as coisas. E com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos obedecer. Não deixe a sua carne, a sua mente dar desculpas para você. Pare de dar desculpas. Às vezes você gosta tanto de ir na casa do outro, porque fala assim, tem tanta paz lá. Por que na sua não tem? Se você nasceu de novo, se o Senhor da paz habita dentro de você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. É noite, queridas, que eu vou fazer a minha parte. Você